Capítulo 120. Por que devemos oferecer a outra face quando podemos dar um tabefe na outra face? O que vamos fazer primeiro? Pergunta Flint, enquanto esperamos que a escadaria mais íngreme e mais estreita que já vi na vida se estenda a passo de tartaruga. Ela vai abaixando tão devagar que tenho quase certeza de que poderia descer mais rápido se fizesse um rapel. E olhe que sou péssima de escalada. Tenho que dar umas voltas e entregar uns pacotes, comenta Remy. Pode vir comigo se quiser. Ou você pode vir comigo, oferece Calder. Sou bem mais divertida do que Remy, de um jeito ou de outro. Remy nem discute, só inclina um pouco a cabeça e parece dizer, ela é mesmo. O que vai fazer? Pergunto, porque não sei se a palavra divertido significa a mesma coisa para Calder e para mim, e acho que não significa o mesmo. Os dentes dela brilham sob as luzes da nossa cela. Vou procurar um jogo, é claro. Um jogo? Pergunta Flint como se aquela fosse a última resposta que ele esperava. Vamos para o fosso daqui a uns dias, ela explica. Por isso vamos precisar de dinheiro. E isso significa que precisamos encontrar um jogo para apostar? Termino a frase para ela. Exatamente, responde Calder. De que tipo de jogo vocês estão falando? Indaga Hudson. Não se preocupe, tem todo tipo de jogo para todo tipo de gosto. Explica-lhe Calder, olhando-o da cabeça aos pés, como se Hudson fosse um cavalo premiado, um garanhão, pelo jeito. Que sorte a nossa! Ele responde colocando um braço ao redor dos meus ombros. Tenho certeza de que isso é um mecanismo de autodefesa, pois Calder está ficando cada vez mais assanhada. Mas não chega a ser um problema. Fico feliz em poder protegê-lo um pouco. Além disso, gosto de senti-lo assim, junto de mim, e do jeito que ele finalmente me olha quando me aconchego. Ainda mais junto dele, sob seus braços, como se eu fosse absolutamente tudo o que ele quer. Sei muito bem que isso é uma má ideia. Brincarmos de ser consortes quando sabemos que isso vai ter de acabar, mas é difícil ignorar a atração existente entre nós, agora que estamos trancafiados em um lugar tão pequeno. É ainda mais difícil ignorar o que ele sente por mim quando está tudo escrito em seu rosto. E mais ainda, ignorar a minha suspeita de que estou me apaixonando por ele também. Ou pior, que já me apaixonei. E a ideia de desistir dele dói muito mais do que eu gostaria, muito mais do que consigo suportar agora. No entanto, o que mais posso fazer? Deixar que Jackson perca sua alma? Que ele se transforme naquilo que mais teme? Quando tenho a chance de impedir que isso aconteça, não vou conseguir agir assim, mas a dor já está aqui, esperando por mim, esperando por nós. Vai doer muito se, só por um tempo, eu fingir que Hudson é meu? E se eu deixá-lo fingir que sou dele? Já estava na hora, exclama Flint, e percebo que a escada encostou no chão. Vamos lá. Está pronta? Pergunta Hudson com as sobrancelhas erguidas. Nem um pouco. Ah, pare com isso, vai ser divertido, intervém Calder com um sorriso enorme. Vários detentos novos chegaram nessas últimas semanas. Tenho certeza de que podemos chamar alguns para disputar umas quedas de braço. Analiso o bíceps gigante dela e depois para o meu, que não é tão grande assim, e sugiro. Talvez eu fique só olhando esse jogo. Ah, é claro, cachinhos. Ela revira os olhos de uma maneira amistosa. Eu estava falando com o vampiro. Opa, foi mal, digo com uma risada enquanto saio de debaixo do braço de Hudson. Fiquem à vontade para disputar o que quiserem. É o que pretendo fazer, conta ela agitando as sobrancelhas, e logo antes de dar um tapa na bunda de Hudson. Ande logo, ou leva outro, mocinho. Em seguida, ela mergulha pelo alçapão. Por acaso ela... Hudson me encara com os olhos chocados. Sim, exatamente isso, eu lhe garanto. Deve ser alguma coisa entre os membros do mesmo time. Você sabe, assim, os jogadores de futebol americano dão tapas na bunda um dos outros, logo antes de entrarem em combate. Eu sei, mas acho que essa é a primeira vez que alguém deu um tapa na minha bunda. Desde que eu... Ele para por um minuto para pensar, em seguida faz um gesto negativo com a cabeça. Não, essa é a primeira vez na vida que alguém me dá um tapa na bunda. Ele não parece irritado, está mais para contemplativo.
Olhe só para você, brinca Flint enquanto segue Calder. Já começou a ter novas experiências na prisão. Se quiser, posso lhe dar mais um tapa, diz Remy sem rir. Assim, você já leva um tapa de cada lado. Hudson revira os olhos. Acho que estou bem assim, de qualquer maneira. Obrigado. Remy dá de ombros filosoficamente. É você quem está perdendo, parça. Ele também desaparece pela escada. Vou descer logo em seguida, mas Hudson segura minha mão e me puxa de volta para os seus braços. Ah, é assim? Pergunto com um sorriso mal intencionado enquanto enlaço a cintura dele com os braços. Quer que eu lhe dê um tapa nessa bunda em vez de Remy? Ele finge pensar a respeito. Em seguida sorri e diz, sempre que quiser, logo antes de encostar a boca na minha. É um beijo doce, rápido e ainda faz com que eu me derreta toda por dentro. Talvez seja por isso que abaixo um pouco a mão e lhe dou outro tapa na bunda, assim como o Remy sugeriu. Hudson ri, quase gargalhando, e sei que fiz isso porque nada neste mundo me deixa mais feliz do que ver Hudson rindo. Vamos lá, eu o chamo enquanto vou a escada. O último a chegar lá embaixo tem que disputar uma queda de braço com Calder. O fato de que ele nem tenta passar na minha frente para descer a escada mostra que Hudson é realmente um cavalheiro. Capítulo 121. Só é uma guerra de comida se a comida revidar. Parece que o Rex não tem esse nome à toa, em parte porque é uma sala gigantesca, com o tamanho de pelo menos 2 campos de futebol americano, com 6 lados, e também porque a maioria das pessoas aqui está tentando fazer alguma coisa para levar vantagem em cima das outras, mas sem usar magia alguma, é claro, graças às pulseiras. O salão inteiro está tão iluminado quanto Times Square numa noite de sábado. Mas é aí que a luz acaba, porque todo este lugar é bastante sombrio. Sombrio, mortífero e devastador. Há guardas posicionados a cada 10 metros ao longo das paredes marcadas e manchadas. Mesmo à luz do dia, aquelas criaturas esquisitas com chifres de cervo na cabeça e a pele translúcida são 1000 vezes mais assustadoras do que à noite. Algo que não achei ser possível. O que são essas coisas? Sussurro para Hudson quando passamos pela maior guarda do salão. Ele está vigiando a entrada principal do lugar. E embora esteja vestido com um uniforme verde-oliva sem muitos adereços, ainda consigo ver as veias e os músculos. Em alguns casos, consigo até ver os ossos logo abaixo da sua pele, e basta acrescentar um conjunto de dentes e garras bem assustadores para eu perceber porque essa criatura não precisa de armas. Ela é a arma. São Indigos. Responde Hudson em voz baixa, nem pense em mexer com eles. Não me diga, respondo. É sério, eles são implacáveis e comem carne humana, por isso é melhor não chamar a atenção deles. Eles nem são tão ruins, rebate Remy. Claro, não estou dizendo para você ir até lá e irritá-los. Mas se não se meter com eles, quase consigo garantir que eles não vão querer devorar você. Sabe, afirmar que você quase consegue garantir é bem eficaz para acalmar os nervos das pessoas, comenta Flint enquanto observa outro guarda pelo canto do olho. Aquela ali é Berta, explica Remy. Ela não vai machucar você, a menos que você apronte alguma coisa comigo. Quer dizer que não posso dar um tapa na sua bunda, então? Conclui Hudson, mantendo a expressão séria. Aí depende, diz Remy depois que consegue parar de rir. Se quiser continuar com a mão grudada na ponta do braço depois, ela adora churrasco de dedos. Cada um com seu prato favorito, concorda Flint, e percebo que ele está forçando o humor, mas mesmo assim gosto de ver isso. O meu é bolo de chocolate, mas quem sou eu para julgar? Afinal de contas, churrasco é uma delícia também. Você é ridículo mesmo, falo para ele, e você sabe disso, não é? Como eu poderia não saber, se você vive falando a mesma coisa? Ele responde piscando o olho. O que vamos fazer agora, então? Pergunta Hudson. Agora procuramos algumas pessoas que queiram perder dinheiro. Replica Calder, enquanto faz um sinal com a cabeça, indicando um grupo de paranormais mal encarados que estão sentados juntos em algumas mesas no centro do salão. Diferentemente da maioria dos outros grupos, neste Rex cavernoso, o grupo não parece ser formado em sua maioria por uma espécie de paranormais. Em vez disso, há uma mistura de espécies.
fadas, dragões, bruxas, vampiros e um punhado de outros que não consigo identificar em suas formas humanas. Vai mesmo disputar uma queda de braço? Pergunta Remy, observando-a e se divertindo com a situação, enquanto passamos por um grupo que tenho quase certeza de serem feiticeiros, cobertos da cabeça aos pés em runas e outras tatuagens mágicas. Eles estão rolando dados dentro de um pentagrama preto, desenhado no chão. Olho mais de perto, esperando ver símbolos mágicos nos dados, mas em vez disso, eles são somente dados normais, de 6 lados, com pontinhos marcando os valores de cada face, assim como aqueles que a maioria das pessoas no mundo joga. O que está havendo ali? Pergunto quando um paranormal, cuja espécie não reconheço, rola os dados dentro do pentagrama. Um dos dados mostra o número 1 e o outro o número 2. O feiticeiro que comanda o jogo ri e estende a mão. Ela revira os olhos, mas coloca uma moeda de ouro na palma dele, com força, antes de pegar os dados de novo. Não dá para trapacear com dados mágicos, diz Calder com desprezo. Assim, a menos que seja uma exigência do jogador, aqueles necrólitos usam dados comuns e atraem os crédulos e os ingênuos. E muitas pessoas exigem o uso desses dados? Indago. Está me zoando, né? Isso aqui é o Rex. Ninguém confia em ninguém, ela responde. Nem mesmo os caras bons. E tem caras bons aqui embaixo? Pergunto enquanto olho para um grupo de paranormais diferentes, que não tenho a menor condição de identificar. E nós somos o quê? Pergunta Remy. E mesmo assim, Calder está querendo usar Hudson para ganhar umas apostas, eu lembro. Isso não faz de mim uma pessoa má, pontua Calder, segura de si. Isso faz de você o quê, então? Pergunto. Ei, eu só jogo com a vaidade alheia. Esses caras trapaceiam. Não é a mesma coisa. Explica ela enquanto olha para Hudson e diz. Faça cara de otário. Como é? Ele ergue uma sobrancelha. Faça aquela cara de acabei de passar pela câmara que você estava fazendo antes. Ninguém vai acreditar que você é incapaz de ganhar se continuar andando desse jeito. Ela pisca os olhos para ele. Sendo bem sincera, neste exato momento, você está quase tão bonito quanto eu. E por que eles acreditariam que você não é capaz de ganhar? Hudson questiona, e embora o seu rosto esteja bem sério, percebo que ele está se divertindo bastante com a situação. Mas você não sabe de nada mesmo, hein? Inocente. Ela o encara com uma expressão de isso não é óbvio, enquanto abre os braços. Encantos femininos, neném, encantos femininos. Grace tem encantos femininos também, comenta Flint quando me cutuca com o ombro. Sim, mas ela só tem isso. Calder solta um af pelo canto da boca. O que ela vai fazer? Estrangular aqueles otários com os cachos? Eu não sabia que teria que estrangular alguém, respondo. Exatamente, exclama ela triunfante, o que me deixa perguntando a mim mesma como e por que ela quer estrangular suas vítimas nas disputas de queda de braço. E por que ela acha que fazer isso a ajudaria a ganhar dinheiro. Isso também incentiva a minha determinação para provar o meu valor, de algum modo, mesmo que seja na arena de queda de braço. Se eu tivesse a minha gárgula, poderia fazer muitas coisas. Sem ela, sou apenas a velha Grace de sempre. Mas essas pessoas também estão sem seus poderes, o que significa que pelo menos têm uma chance. Passamos por um grupo de paranormais, fadas, creio, a julgar pelas asas pequenas e os cabelos multicoloridos. Eles estão entretidos com um jogo que envolve 3 copos e uma moeda de ouro, e eu observo com interesse enquanto ganham da sua vítima uma quantia bem maior do que o valor daquela moeda que está tentando pegar. No canto, vislumbro um grupo de lobos promovendo um jogo em 21, e embora eu não fique muito tempo por perto para ver o que estão fazendo ou como estão jogando este jogo, é óbvio que eles tenham tentado aprontar alguma coisa. A julgar por um apostador que ficou irritado. Inclusive, ele está tão irritado que falo para a minha turma se apressar. Uma cadeira voa pelo lugar e acerta o lobo que está dando as cartas, enquanto o apostador grita alguma coisa sobre trapaça. Ele mal consegue dizer mais do que um punhado de palavras antes que outro lobo esteja sobre ele, fechando o punho com força ao redor do seu pescoço.
E é aí que tudo se transforma em um inferno. O apostador era um troll, e um grupo de trolls invade o jogo dos lobos em massa, o que faz com que outro bando de lobos decida fazer a mesma coisa. Sangue e corpos começam a voar pelos ares enquanto Remy nos tira dali. Mas o tumulto não dura muito tempo. 2 guardas chegam correndo e já começam a arrebentar o jogo. O maior deles enfia uma garrafa longa no ombro de um lobo e o atravessa de um lado a outro. Em seguida, ele o ergue para que todos consigam vê-lo, enquanto o segundo agarra o troll que começou tudo e lhe arranca a perna, para logo em seguida começar a comê-la. O troll está gritando. O sangue flui aos borbotões. E os guardas estão se aproximando com os dentes à mostra e as garras prontas. Meu estômago se retorce com aquela carne ficina e quase vomito. Mas consigo me conter. Não consigo nem imaginar o tamanho do sinal de fraqueza que isso seria em um lugar como este. Fico apavorada pelo que pode acontecer a seguir. Porém, ainda mais apavorada quando percebo que a maioria das pessoas neste lugar mal percebe a cena. Remy e Calder não fazem muito mais do que dar uma olhada rápida para o troll, que sangra, antes de continuarem a cuidar dos próprios planos. Eu, por outro lado, não consigo parar de enxergar o Indigo comendo a perna do troll, mesmo que Hudson esteja com os braços ao redor de mim e pressionando meu rosto em seu peito. Precisamos sair daqui. Sussurro para ele enquanto meu estômago se revira e se retorce em um esforço desesperado para vomitar o que sobrou daquele frango com batatas. São só 2 horas, ele me diz. Logo isso vai terminar. Não estou falando do X. Esta prisão, não podemos ficar aqui, não podemos. Fale baixo, Caixinhos. Interfere Calder com a boca bem perto da minha orelha. A pior coisa que você pode fazer neste lugar é falar sobre nossos planos. Vamos ser jogados na solitária em menos de 3 minutos e provavelmente vamos chegar lá sem um braço ou uma perna também. Depois do que acabamos de ver, eu acredito. Que tipo de prisão tem guardas que gostam de devorar os detentos? Tipo, até entendo que isso diminui o problema da superlotação, mas mesmo assim é assassinato. Por que colocam pessoas aqui para puni-las e fazer com que se redimam por crimes violentos, se aqueles que estão no controle cometem todos os atos violentos que quiserem? Não faz sentido. E pior, isso é errado. Completamente errado. Não faz sentido. E pior, isso é errado. Completamente errado. Continue andando, diz Remy. Pelo menos desta vez identifico uma urgência na voz dele que se recusa a ser ignorada. Assim, vamos em frente, com um pé depois do outro, mesmo que nós 3 estejamos abalados. Hudson parece ter sido o menos afetado pelo que acabamos de ver, mas ele passou uma parte enorme da vida na corte de Cyrus e Delilah. Quem sabe o que ele viu por lá? Não paramos de andar até aquele tumulto se acalmar. Percebo que estamos bem no centro do Rex, diante de uma mesa cheia de infégens, ou otários, como Calder o chama. Eles parecem um pouco perdidos, um pouco confusos e um pouco assustados, mas nenhum sai correndo quando Calder se senta no tampo da mesa, ao redor da qual todos estão sentados e pergunta: quem quer jogar?